Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo. Eu já tô aqui preparadinha já aqui no site do SIS, porque eu vou preencher com vocês então a segunda parte do formulário I-130. Essa parte é a parte do beneficiário, tá? No caso, eu vou me colocar como a esposa do cidadão americano preenchendo com vocês. No vídeo passado eu fiz a primeira parte, o vídeo do preenchimento da primeira parte, que é a parte do peticionário, que é o cidadão americano que preenche, mostrei para vocês como que é. E agora eu vou mostrar a parte da esposa ou do beneficiário, que pode ser filho, irmão, pai, mãe, enfim, e aqui vai ser o exemplo, vai ser a esposa, ok? No vídeo passado, então, no primeiro vídeo eu fui bem detalhista, como se ele tivesse divórcios, outros nomes, etc. Esse daqui vai ser mais objetivo para não ficar muito longo, tá bom? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem, vamos lá. Bem, aqui nessa primeira página a pergunta é para quem você está aplicando. No nosso caso é para esposo, tem pais, irmãos e crianças. Em seguida, ele abre essa caixinha dizendo que como você selecionou esposo, você vai precisar preencher o formulário I-130A e anexar junto com as evidências. Aqui embaixo ele pergunta, alguém já apresentou uma petição para o beneficiário? Aí você seleciona desconhecido, se você não sabe, e sim ou não, se essa pessoa já recebeu uma petição antes ou não. No nosso caso, não. Nessa outra página, então, ele pergunta qual é o nome legal do beneficiário. Nós normalmente não temos nome do meio, então eu vou colocar aqui como se eu fosse a esposa do beneficiário, do aplicante, então, Josiane Marques. E aqui embaixo ele pergunta se o beneficiário já usou outros nomes. Então eu vou dar um exemplo que já dei no vídeo passado, um exemplo de como que é, mas aqui eu vou colocar assim como se eu já tivesse usado outros nomes, para vocês verem como adiciona. Ó, adicionei Josiane Marques Souza, ele já abriu um campo novo, que eu tô colocando aqui Josiane Marques Silva. Aí adiciona ou deleta se precisar, bem simples. Aqui então ele está perguntando os números de telefones do beneficiário. Primeiro campo é o código do país, aí o número do telefone. Esse aqui seria um telefone fixo, normal. E no segundo ele pergunta do celular. Ok, agora aqui é o e-mail do beneficiário. Estou colocando aqui um e-mail fictício. Agora ele pergunta o endereço onde o beneficiário mora agora. Então, país, estou preenchendo aqui, Brasil. Na primeira linha aqui é o endereço, então, meu endereço aqui eu vou colocar um qualquer, Rua das Estrelas. Aí, ok. E aqui embaixo você preenche cidade, estado e o código postal, que é o nosso CEP. Aqui embaixo ele pergunta qual endereço nos Estados Unidos que o beneficiário pretende morar. Aí você e seu esposo preenchem onde vocês vão morar quando você for para lá. Aqui eu pus rua, número, cidade, estado e o código postal. Aqui embaixo ele diz, qual é o endereço do destinatário fora dos Estados Unidos? Forneça o endereço do destinatário fora dos Estados Unidos se for diferente de onde ele mora agora. No nosso caso não, então vamos para o próximo. Aqui pergunta onde você, o peticionário e o beneficiário já moraram juntos. Se nunca moraram juntos, colocam aqui então never live together. Seria aqui na linha 1. E embaixo é de quando a quando. No nosso caso, vamos para o próximo. Aqui ele pergunta do E-Number, mas esse é um número que só quem é residente permanente tem. Então aqui você coloca que você não tem este número. Esse número de conta online só tem quem já apresentou uma petição antes, tá? Ou por papel ou online, aí vai aparecer no seu perfil. Quem não tem, coloca não tem. Se é a primeira vez, não tem. Aqui pede o Social Security, só cidadão americano tem, coloca não tem. Bem, aqui embaixo, data de nascimento, depois vai ter o país e a cidade onde nasceu o beneficiário. Aqui o sexo do beneficiário e próxima página.
Aqui então o beneficiário já esteve nos Estados Unidos? Não. Aqui qual é o número do passaporte do beneficiário? E embaixo ele pergunta qual é o número do documento de viagem, que no nosso caso a gente repete o número do passaporte. Aqui é qual é o país de emissão do passaporte ou do documento de viagem. E embaixo qual é a data de expiração deste documento, do passaporte ou documento de viagem. Aqui diz, o beneficiário já esteve em processo de imigração, sim ou não? Aí você preenche aqui, nosso exemplo é não. Aqui diz onde o beneficiário trabalha atualmente. Forneça as informações atuais do emprego do beneficiário, mesmo que ele trabalhe fora dos Estados Unidos. Se o beneficiário estiver desempregado, digite desempregado. Bem, então aqui na primeira linha, a gente vai preencher o nome da empresa. Aí, o país, né, que o beneficiário trabalha e o endereço aonde ele trabalha. A cidade, o estado e o código postal, que seria o CEP, e quando ele começou a trabalhar nesse emprego atual. Eu ia pôr 2018 como se fossem 5 anos aqui, mas não vou pôr 2021, para vocês verem lá no formulário 130A, onde eles pedem os últimos 5 anos, como que preenche os outros anos de 2018 a 2021. E assim completar 5 anos até 2023. Aqui é qual é o estado civil legal atual do seu beneficiário e se ele é seu parceiro, você vai responder sobre seus dados na seção a seguir. Aqui pergunta quantas vezes o beneficiário foi casado. Então você inclui o casamento atual e todos os divórcios que ela já fez. No primeiro vídeo que eu fiz sobre como preencher a parte do cidadão americano, eu coloquei lá vários casamentos para vocês verem como inclui os divórcios. Nesse aqui então eu vou colocar apenas um para não ficar muito longo. Aqui, como ele disse na página anterior, qual é o nome legal do cônjuge atual do seu beneficiário, ou seja, você, né? O cidadão americano é o cônjuge atual do beneficiário. Então, preenche os dados aqui no caso do peticionário que está realizando ou pedindo essa petição. Lembrando que se o beneficiário não é o cônjuge do cidadão americano, né, não é você, é o seu filho, por exemplo, aí aqui é o nome do cônjuge do seu filho, se tiver, ou enfim, cônjuge do beneficiário. Aqui então é a data de casamento de vocês, no caso, sendo brasileiro beneficiário, cidadão americano, quem está fazendo a petição. E embaixo os dados de onde se casaram. Quem se casou online por Utah, os dados aqui são da cidade de Utah, igual já preenchemos no primeiro vídeo nos dados do cidadão americano. Então, o país vai ser os Estados Unidos, a cidade do casamento vai ser Provo, que é a cidade do cartório de Utah, e o estado Utah. Aqui é a data que o último casamento, então, encerrou. Como ele não encerrou, é o atual, deixa em branco. Agora você vai preencher com os dados da família do beneficiário, cônjuge e filhos. Eu preenchi só os dados do filho que vai entrar junto comigo no processo. Aqui, como são dados fictícios, eu vou incluir 2 filhos para vocês verem como faz, tá? Então, aqui ele pergunta primeiro o nome, no caso completo da criança. Eu escolhi aqui Mary, no caso seria da esposa, né? Ou das crianças. No caso aqui vai ser das crianças. Mary Marks, para ser minha filha. Aqui embaixo, então, ele pergunta qual é o relacionamento desta pessoa com o beneficiário. No caso, é a minha filha, então é filho do beneficiário. Aqui a data de nascimento do filho, né? Do beneficiário, dessa pessoa. Então, aqui a data de nascimento da Mary. E embaixo ele está perguntando qual o país que ela nasceu. Então, vamos colocar Brasil. Aí a gente salva e ele inclui os dados. Então, aqui a gente vai na DD para adicionar, então, mais um familiar, né, o parente do beneficiário. No caso, eu vou adicionar mais um filho, como se eu tivesse mais um filho. Eduardo, não tem nome do meio e sobrenome. Aqui ele vai perguntar também qual o relacionamento, no caso do Eduardo,
né, comigo, deste familiar como beneficiário. Coloquei criança, que seria filho. Os próximos dados, então, é a data de nascimento desse familiar que a gente está acrescentando, o país que ele nasceu e vamos adicionar e salvar as informações. Aí já aparece ali, então, a Mary e o Eduardo como 2 familiares do beneficiário, que sou eu. Mas a Mary ali, ó, não tá aparecendo qual é o relacionamento dela comigo. Você pode editar. Ali aqui, ó, preenchi. Ele não salvou, mas vamos fazer de volta para ele entender a informação. Aqui embaixo tá em branco o país. Vamos preencher de novo, então, para ele salvar. Brasil, e vamos salvar. Pronto, ali tá os dados, então, da Mary e do Eduardo. Vocês viram que já tá ok. Pode editar, pode excluir. Mas são os 2 parentes do beneficiário, que sou eu, no caso. Agora, próximo. Aqui fala sobre a embaixada ou consulado que fornecerá o visto para o beneficiário. Para quem é brasileiro, é o consulado do Rio de Janeiro. Então, aqui a gente vai preencher os dados do consulado. País, Brasil. Aí que a cidade do consulado é a cidade do Rio de Janeiro. E o estado também é o estado do Rio de Janeiro. Bem, aqui está perguntando se você já apresentou uma petição anteriormente para este beneficiário ou qualquer outro. Então, no caso, cidadão americano, se já fez alguma petição assim, se não, se é a primeira, então não. Agora pergunta se junto com essa petição, o cidadão americano vai dar entrada em outras petições para outras pessoas. Normalmente tem a esposa do americano, né, que é essa que eu tô dando exemplo. E nesse exemplo aqui eu coloquei como se eu tivesse 2 filhos, então vamos preencher aqui como se haverão 2 petições separadas para esses 2 filhos. São separados, mas se complementam, ok? Então aqui eu tô preenchendo a primeira filha, que seria a Mary Marks, né? Aí aqui ele pergunta o relacionamento dessa vez é do peticionário com esse beneficiário que vai ter outra petição. Então é criança, que no caso é enteada. Aqui eu vou acrescentar então mais um que, como eu tô dizendo que eu tenho 2 filhos e quero levar os 2, então vai ter a minha petição e mais 2 agora, então a do Eduardo. E aqui Eduardo Marques, né? E também pergunta qual a relação, no caso do Eduardo, meu filho, com o peticionário. Então, também é criança. E vou adicionar. E aqui vai aparecer, então, agora eles sabem que essa petição tá ligada a outras 2 petições para os 3 irem juntos. Eu, a Mary e o Eduardo. Aqui ele fala se o idioma do beneficiário não usar letras romanas, é para carregar um documento com o seu nome e endereço, no caso estrangeiro, em seu idioma escrito nativo. No nosso caso aqui no Brasil, nós usamos o alfabeto romano, então não precisa anexar nada. E aqui então começa a parte das evidências, de anexar os documentos, que vai ficar para um próximo vídeo, ok? Para isso não ficar muito longo. Oi, gente, então voltei aqui para finalizar com vocês e para chamar a atenção para alguns detalhes. Para o cidadão americano, ele pede os últimos 5 anos de endereço, onde ele morou, pede dos últimos 5 anos aonde ele trabalhou. Nesse formulário do beneficiário, que da esposa, no caso, ele não pede. Por quê? Porque quando você seleciona ali que tá fazendo uma petição, né, vai preencher a petição para a esposa, ele já mostra ali, vocês viram no vídeo, ele mostra ali que, se é para a esposa, então será necessário preencher o formulário I-130A. Nesse formulário 130A vão essas informações. Eu já deixei ali, quando eu preenchi as datas, um espaço para preencher de 2018 até 2023, que completa os 5 anos. E isso é no formulário I-130A, que eu vou fazer também um vídeo preenchendo para vocês, porque assim, é mais um formulário que tem que preencher e tem que anexar aqui nesse 130 junto com a documentação. Eu vou mostrar para vocês. Então, gente, eu quero dizer para vocês que quando você seleciona ali quem é o beneficiário, qual o relacionamento do beneficiário com o cidadão americano, que você seleciona ali criança,
todo formulário que vem para você preencher em seguida, ele é alterado para informações que eles precisam ter dessa criança. Então, tem algumas coisas que no de esposa que no de criança não vai aparecer. Então, aí, mas são detalhes para você que estiver preenchendo, você muda muito pouco do que eu preenchi aqui para vocês, tá bom? Outra coisa, quando você preenche de criança, se você é uma brasileira, esposa de cidadão americano e tem filhos, esses filhos vão participar desse processo junto com você. Então, o cidadão americano preenche uma petição para você e uma petição para cada filho. Então, na sua, que foi essa que eu mostrei para vocês hoje, eu preenchi eu como esposa e coloquei que vai ter outras 2 petições que seriam para 2 filhos que eu tenho. Aí, no de um filho, o peticionário americano vai preencher para esse filho mais um formulário 130 e colocar todos os anexos. E no finalzinho, quando ele pergunta se tem outras petições, vai colocar a sua e do irmão. Quando preencher a do outro irmão, no finalzinho, se tem outras petições, vai preencher também a sua e do irmão que já tem um. Seriam 3 formulários de 130 e 3 anexos de documentações, ok? Mas assim, o formulário, a estrutura é a mesma, beleza? E o pagamento? E o pagamento também. O peticionário, o cidadão americano, vai preencher para você e para os 2 filhos seus a petição. E eles são 3 formulários de 130, são 3 pagamentos. Quando você envia, no finalzinho que ele vai pedir o pagamento, vai ter que pagar. No caso hoje, não sei que dia você está assistindo o vídeo, mas no caso hoje está custando $535 cada formulário. Então ele precisa pagar os 3 formulários também, ou quantos vocês tiverem. Então é isso, gente. E para você poder enviar esse formulário 130, não acabou aqui. Agora que inicia aquela parte das evidências, que é onde você coloca os documentos normais, mais as provas de relacionamento. Então eu vou gravar um vídeo para vocês sobre isso, mostrando ali onde é como anexa. E vou gravar um vídeo também de preenchendo o formulário 130A, porque sem isso você não envia o formulário 130. Então vão ser mais 2 vídeos que eu vou filmar para vocês, para finalizar todo esse preenchimento do formulário 130, para vocês verem como que é essa saga aí desse preenchimento do formulário 130. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, perguntem nos comentários, eu procuro responder todas. E espero que vocês tenham gostado e curtam e compartilhem.